brilhando a luz da sua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te encontrar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te encontrar. Quero te abraçar. Quero te ver. Vamos juntos adorar e bendizer o nome do Senhor, e que o Senhor nos veja e que possamos ver também o Senhor agindo através das nossas vidas, através do tocar das canções. Nós queremos sentir a tua presença, Pai, no nome de Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,
em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. A palavra do Senhor diz que se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor estaria ali comigo. E quando pedimos ao Senhor que nos sonde, nós queremos saber, ó Pai, se há em nós algum caminho mau, porque às vezes o nosso coração permite essa maldade. Mas nós sabemos que nós podemos crer e confiar na transformação que o Senhor faz sobre nós, na transformação que o Senhor já fez sobre as nossas vidas. Então, quando estamos cantando, Pai, que o Senhor sonde os nossos corações, mude o nosso caminho para o caminho do Senhor, mude, Pai, o nosso jeito, e que nós possamos ter cada dia essa sede de Te adorar e dizer que, como um farol, Pai, nós queremos ver e crer que o nosso destino é somente buscar e bendizer o Teu nome, do Senhor que é digno de ser adorado, exaltado no nome de Jesus. E que quando estivermos ouvindo canções e quando estivermos ouvindo a palavra do Senhor, que essa palavra possa nos transformar, para que o Senhor nos chame de verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, no nome de Jesus. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Olá, irmãos e irmãs, que prazer, mais uma noite de domingo, para você que está assistindo ao vivo, e mais um momento onde nós temos de compartilhar a palavra. Quando você estiver assistindo, não importa, eu creio que Deus atravessa esse momento, Deus atravessa o tempo, e Ele é capaz de falar com você também no quando você estiver. E é mais um momento onde nós vamos compartilhar da palavra de Deus, continuando a nossa série de mensagem, onde nós temos encontros com Jesus e acreditamos que estamos numa jornada de transformação. Encontros com Jesus numa jornada de transformação. Amém? E para a gente começar, eu queria ler um versículo com vocês, na verdade 2 versículos, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 17, diz o seguinte: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força, e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda a riqueza, mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas. E eu quero compartilhar com vocês hoje algo que me chama a atenção nesse
nesses versículos, pois Moisés estava com Israel, com os israelitas ali às portas da entrada da terra prometida, e eles estavam para entrar ali, e ele separa um tempo para refletir com eles tudo o que eles haviam passado e aquilo que eles estavam para viver. E ele diz para eles: nunca diga, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força ajuntaram para mim toda essa riqueza, porque eles estavam muito próximos de entrar na terra prometida, uma terra de riqueza. E isso era algo muito importante e me trouxe à mente, porque é algo que fala com a gente hoje. Porque será que a gente se conhece? Será que a gente tem a capacidade de olhar para nós mesmos e conhecer quem nós somos? O que Moisés estava dizendo para eles era que eles tinham que olhar para eles e ser capazes de enxergar que tudo aquilo que eles viriam ter de riqueza, de glória, de força, não vinha das mãos deles, mas havia um Deus que estava guiando esse povo. E a pergunta que eu quero te fazer nesse momento é exatamente essa: será que você se conhece? Será que nós nos conhecemos? E eu acredito que nesse nosso encontro com Jesus, nessa noite, é algo que vem escancarar para a gente aquilo que é a minha realidade, aquilo que é a sua realidade. E eu gostaria de fazer uma oração, que nós orássemos agora, orássemos e acreditássemos que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus muito bom. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido aquele quem nos sustenta, aquele quem nos guarda. E nesse momento, nós separamos esse tempo para meditar na Tua Palavra. Nós separamos esse momento para ter um encontro com o Senhor. Nós cremos que nós estamos numa jornada de transformação. E nós queremos encontrar com Jesus agora. Nos ajuda, Senhor, a ter um tempo onde nós vamos meditar na Tua Palavra. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente consiga compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu peço que o Senhor use a Tua Palavra, não só a partir daquilo que eu falo, mas a ministração do Teu Espírito Santo na vida de cada um. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Será que nós nos conhecemos? Será que você se conhece? É uma pergunta que eu quero deixar, porque eu creio que nesse encontro com Jesus, no dia de hoje, tem algo muito relevante. Porque nós vamos ler lá no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1. Jesus, ele, em um dos seus encontros com os fariseus e com os escribas, eu acredito que ele apresenta para eles, assim como para nós hoje, aquilo que eu vou chamar da nossa realidade. Qual que é a nossa realidade? E eu acredito e tenho como propósito que a gente seja capaz de encarar a nossa realidade. Eu quero que ao terminar esse tempo de reflexão, nós consigamos encarar a nossa realidade. E que a gente também consiga enxergar uma possibilidade de viver a nossa vida. Eu creio nisso. E eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 1. Eu acredito que Jesus, ele apresenta para a gente aquilo que é a nossa realidade. E eu quero que você encare a sua realidade e enxergue uma possibilidade de se viver a vida. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 1, diz o seguinte: certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras,
ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como lavagem de copos, jarras e panelas. Então, os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Só até aqui por enquanto, porque a gente falou muito aqui sobre algo que pra gente hoje aqui no nosso dia a dia, a gente tende a pensar que eles estavam pensando com relação à higiene. Mas esses 6 versos que a gente leu aqui, eu só quero deixar bem claro que o que os fariseus e os mestres da lei estavam interrogando ou observando não era aquilo que a gente enxerga hoje relacionado à higiene, de lavar as mãos para comer os alimentos, essas coisas. Eles estavam enxergando exatamente o que diz no verso 5. Por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Vamos lá para o verso 6. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas, mas doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Verso 9, disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos seus pais. Verso 13, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Vamos dar um pulinho lá no verso 20. Em seguida acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Aqui, como eu fiz aquela parada até no verso 6, Jesus, e a gente entende perfeitamente que os escribas e os fariseus, eles observaram os discípulos de Jesus e eles comentaram e questionaram Jesus por que os seus discípulos não seguiam a tradição dos líderes religiosos. E Jesus vem aqui e escancara aquilo que era a realidade daqueles homens e mulheres, e assim como aquilo que eu acredito que é a minha e a sua realidade. Ele deixa bem claro para eles que é uma área até delicada para a gente aqui hoje. Às vezes a gente tem a capacidade de pegar aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que são os ensinamentos de Deus, e simplesmente manipulá-los. E isso eu deixo para você meditar e refletir sobre aquilo que você entende, a porção que você entende da palavra de Deus, e o que você faz com isso.
porque Ele trouxe para aqueles homens, porque eles sabiam da palavra de Deus, mas eles davam aquele jeitinho, aquela forma de você colocar as tradições em cima daquilo que seria a palavra de Deus, ou daquilo que seria a relevância, o exercício da palavra de Deus, daquilo que eram os ensinamentos daquela época, até aquela época. E hoje a gente pode olhar principalmente para essa segunda parte do texto que nós lemos, quando Jesus escancara aquilo que apresenta, né, aquilo que é a realidade de cada um de nós. Porque Jesus deixa bem claro que o que contamina, ou seja, aquilo que me torna impuro, aquilo que faz com que eu não corresponda àquilo que eu deveria ser, não necessariamente é externo, mas sim existe uma capacidade dentro de nós de simplesmente produzir aquela lista de coisa ruim que ele cita. E aí eu pensei, para facilitar o nosso entendimento e para concatenar os nossos pensamentos, exatamente qual que é a visão que Jesus traz para a gente da nossa própria realidade. E aí eu entendo que a visão da nossa realidade, ela é escancarada quando Jesus expõe para a gente que nós somos os nossos inimigos, ou pelo menos nós agimos como nosso próprio inimigo. E vai ter gente que vai dizer que eu sou o meu maior inimigo, eu sou o meu pior inimigo. Por quê? Porque, como diz lá no verso 21 ao 23, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Então tudo começa a partir daquilo que passa dentro do meu coração, do meu ser, da minha essência, até que um dia isso venha a se cumprir ou venha a ser executado. E é isso que ele traz para a gente, e é isso que eu acho que vale a pena a gente refletir, que a visão que eu tenho da minha realidade, ela tem que me fazer enxergar que eu, em diversas vezes, vou agir como meu próprio inimigo, porque eu sou capaz de cometer um homicídio. E a gente não comete um homicídio, ele começa a ser elaborado aqui dentro, e aí ele chega a ser executado, como um dos exemplos, roubos, adultérios, tudo começa adentro, bem dentro, para depois ele ser executado. Então Jesus escancara para a gente, e eu acredito que nós podemos refletir sobre isso nesse momento, é que a visão da minha realidade, ela tem que me fazer enxergar que eu vou pelo menos agir em alguns momentos, ou quase sempre, como um inimigo meu mesmo, um inimigo próprio. E aí eu faço questão de lembrar o que a gente leu lá em Deuteronômio. Moisés estava prevenindo aquelas pessoas de cair numa soberba, de cair numa arrogância, e enxergar aquele monte de coisa boa, enxergar aquele monte de riqueza e achar que era tudo dentro da sua capacidade, da capacidade deles, eles conseguiriam tudo aquilo pela força própria, e esquecer de que havia um Deus que os conduziu até ali. É importante a gente conseguir enxergar, nós temos uma visão clara da nossa realidade, e Jesus nos orienta que a gente age como nossos inimigos, e isso nos leva àquilo que eu denominei visão da nossa realidade, essa segunda visão da nossa realidade, que a gente também precisa entender e enxergar que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelas escolhas, pela tomada de decisão, não tem como fugir, e cabe a gente, no mínimo,
procurar entender e enxergar isso, que não adianta culpar terceiros, não adianta culpar fatores externos. Tudo brota de dentro. Aquilo que me torna impuro, todas as maldades que eu sou capaz de fazer, vai começar aqui no meu coração. E eu preciso então entender que o produto final daquilo que eu fizer, eu não posso culpar terceiros. Eu tenho que enxergar que eu sou responsável. Eu sou responsável pelas escolhas e decisões. E Jesus escancara isso para nós nessa visão que nós temos daquilo que é a realidade. Não adianta a gente se esquivar. E não há espaço para a gente se esquivar diante de Deus. Ele conhece aquilo que é o nosso coração. E nós temos que aceitar isso, enxergar isso. E eu me recordo de um texto de Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 5, ele diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros. Nós somos responsáveis. E esse texto, quando eu tive um encontro com ele já há muito tempo atrás, ele me fez acordar para essa responsabilidade. É necessário que eu assuma a responsabilidade, que eu entenda que as decisões, as escolhas que eu tomo e que eu tomarei, eu tenho que assumir essas responsabilidades. E Paulo orienta: assim façam morrer. Há um agir de Deus para nos ajudar, mas há uma disposição e uma responsabilidade nossa que nós precisamos assumir. E algo também que me chama a atenção e que eu queria compartilhar com vocês é que, se a gente olhar para essas situações que nós estamos aprendendo e meditando nessa noite, nós precisamos levar em consideração que o fato de nós sermos inimigos de nós mesmos e o fato de nós termos que ser responsáveis pelas decisões e as escolhas que nós fazemos, isso não significa que será um fim da nossa vida. Porque o nosso coração, a gente sabe que ele é tendencioso muitas das vezes a seguir aquilo que é mal. Mas aí a gente pode olhar e pensar que, então esse é o meu fim. Se eu sou, ou se eu ajo muitas vezes como meu inimigo, isso é o fim. Eu digo para você hoje: não, isso não é o fim. Porque o próprio Paulo também, ele tem um texto na carta dele a Tito, lá no capítulo 2, no verso 11 e 14, que também me ajuda a compreender isso muito bem. Não é o fim, não é o fim. O fato de nós agirmos como nosso inimigo, isso não é um fim. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Ela nos ensina. Então, saber que eu às vezes posso agir como um inimigo, que eu seja talvez o meu maior inimigo, seja eu mesmo, isso não é um fim. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou. Ela se manifestou e ela nos ensina a renunciar aquilo que me faz ou aquilo que me conduz para um caminho que não é bom.
é a graça de Deus, que está sempre nos abraçando a cada dia. Então esse já é uma possibilidade de nós encararmos a nossa vida, encararmos a realidade como nós aprendemos aqui, como nós vimos, mas também entender que existe uma possibilidade de se viver a vida e aceitar essa graça de Deus, que nos toca, que nos alcança e que tem como intenção se manifestar salvadora para todos nós e nos ensinando a continuar a viver dia a dia, vivendo de cabeça erguida. E tem um próprio Jesus, num outro encontro dele, ele também vai falar algo que nos ajuda a enxergar mais uma vez uma possibilidade que nós temos para viver a vida. Jesus, ele apresenta, uma solução para esse fato de nós sermos inimigos de nós mesmos. Nós agimos como o próprio inimigo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 18, no verso 3, é só um trechinho daquilo que ele apresenta. Ele diz: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A não ser que vocês se convertam e se tornam como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E aqui está a chave. A gente precisa entender que na vida da gente, várias vezes a gente faz conversões. Aquele momento quando você está seguindo uma caminhada profissional e de repente você muda tudo, ou você acha que vai começar a estudar alguma coisa, começa a estudar e de repente muda. A gente faz conversões na vida da gente e Jesus aplica isso aqui. A não ser que a gente se converta de quê? A não ser que a gente entenda que a nossa realidade não é bem essa como nós muitas das vezes enxergamos, que nós somos, que nós fazemos, que nós somos capazes disso, daquilo outro, de viver uma vida independente da graça de Deus. Nós não somos, nós não conseguimos, nós precisamos dessa graça. Então, a não ser que eu me converta, que eu mude de direção e que eu entenda e que eu aceite que eu preciso da graça de Deus e que eu tenho que aprender a viver a minha vida. E aí ele diz que vocês se tornem como criança. E quando ele fala se tornar como criança, ele não está falando de adulto infantilizado. E muitas das vezes a gente pode até entender isso, mas eu quero deixar bem claro, não é um adulto infantilizado. A gente, enquanto adulto, eu disse agora há pouco, nós temos responsabilidades, nós temos que assumir a responsabilidade de tomar decisão, de ser adulto. Mas ser como criança é a gente lembrar de que uma criança, ela é extremamente dependente dos pais, dos responsáveis. Uma criança não vem e não vai sozinha. Uma criança, ela precisa e ela só consegue viver a partir de uma dependência. E ser como criança é ser dependente de Deus. É entender e aceitar que a gente é dependente de Deus. Eu não consigo construir uma vida. Eu hoje tomo consciência disso. Eu não cheguei até aqui aonde eu estou porque eu simplesmente vivi, mas porque existe um Deus que quer e que está guiando a minha vida. E eu preciso acordar todo dia e lembrar que eu dependo da graça de Deus. Eu não consigo viver sem a graça de Deus. E que eu preciso então ser responsável, tomar as minhas decisões, mas lembrar que eu preciso aceitar a minha dependência de Deus. E Jesus ensina isso pra gente. Então existe uma possibilidade da gente viver a partir dessa realidade que nós entendemos aqui. A realidade mostra para mim que eu me ajo como meu próprio inimigo. A realidade mostra para mim que eu preciso ser responsável, tomar as decisões. Eu não posso ficar esperando que Deus tome as decisões por mim ou que o outro tome a decisão por mim, mas eu preciso escolher, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso tomar decisões. Mas aí eu viro para mim mesmo e falo, mas eu nem sei o que tomar de decisão. E aí eu entendo que eu preciso voltar, eu preciso da conversão, eu preciso aceitar essa graça que me abraça todos os dias. Mesmo quando eu estou me sentindo mal, eu tenho a graça de Deus comigo. E aí a partir disso eu entendo e nós vemos que eu preciso me tornar dependente de Deus. Como uma criança que é dependente dos pais, eu preciso me tornar dependente de Deus. E uma criança, eu sei que uma criança, o que ela mais quer é agradar o pai e a mãe dela. E é aquilo que nós também fazemos e somos.
Como crianças, nós queremos simplesmente viver e agradar a Deus e as pessoas a quais a gente ama. E não como adulto infantilizado que precisa de elogio para poder fazer as coisas. Mas a gente faz porque a gente quer agradar. E aí a nossa história vai sendo mudada, a nossa vida vai sendo mudada. Para a gente concluir, eu queria te lembrar e eu queria que a gente meditasse. Eu preciso encarar a minha realidade. Encare a sua realidade, não viva com um conceito elevado de si mesmo ou com um conceito diferente daquilo que você é. Jesus apresentou para aquelas pessoas ali naquele encontro o que era a realidade deles, o que os tornava impuro e o que nos torna impuro, o que nos afasta de Deus, o que as maldades, tudo vem de dentro. A gente tem a mania de sempre apontar para o outro, mas Jesus nos ajuda e nos ensina a olhar para a gente mesmo. E tem um versículo que eu gosto muito lá do profeta Jeremias que diz: feliz é quem confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. Que a gente reconheça a nossa realidade, mas que a gente enxergue que existe uma possibilidade de viver e que a gente se aventure a não se conformar mais com essa vida e que a gente se disponha a viver uma nova vida. Em nome de Jesus, eu desejo o melhor de Deus para a sua vida. Eu desejo o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está aqui agora nos enxergando, nos fazendo enxergar quem nós somos. E não importa o espaço de tempo, o Senhor é o mesmo Deus que fala hoje, mas que fala também no amanhã, quando a pessoa estiver vendo, ouvindo, meditando. E eu peço ao Senhor que nos ajude a encontrar-se com o Senhor Jesus e a encarar essa jornada de transformação. Que nós possamos conseguir encarar a nossa realidade e decidir e enxergar que existe uma possibilidade de a gente viver a nossa vida. E é a possibilidade que está muito próxima diante daquilo que o Senhor tem para nós. Fale com cada um de nós durante todos os nossos dias da nossa vida. Eu oro por cada um que está meditando, ouvindo essas palavras agora. Que independente dos dias de vida que nós temos, que nós possamos sim abraçar essa graça do Senhor conosco e escolher, decidir viver uma vida onde nós queremos ser como crianças, dependentes do Senhor, querendo te amar, querendo fazer aquilo que há de melhor para o Senhor e para as pessoas a quem amamos, com quem nos relacionamos. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que a bênção de Deus Pai, que a consolação, o amor de Deus, a consolação do Espírito, a comunhão do Espírito Santo alcance você e sua vida enquanto você estiver aqui. Deus te abençoe. Amém, e amém, e amém.